Não se esqueça de dar o like. Eu, com 29 anos, me pergunto se sou o culpado por não me importar com o caso da minha esposa. Ela também tem 29 e está tendo um caso há 2 anos, do qual estou ciente praticamente desde o início. Estamos juntos há 7 anos e casados há 5, sem filhos. Trabalho em casa desde o início da quarentena, enquanto ela é secretária em um grande prédio de escritórios há mais de 3 anos. Não vou fingir que tínhamos um casamento perfeito nos últimos 2 anos, e admito que não consigo acreditar completamente que ela faria isso. Eu estava acomodado na minha vida e não me esforçava no relacionamento, mas isso não justifica o que ela fez. Ela também tinha problemas com intimidade e comunicação, o que nos levou ao ponto em que estamos. Quero deixar claro que não sou santo nessa história. Entendo que éramos basicamente colegas de quarto, com raras ocasiões de sexo. Descobri imediatamente quando o caso emocional começou, pois tenho todos os nossos dispositivos sincronizados, incluindo e-mails, mensagens de texto, fotos e redes sociais. Basicamente, estava lendo as mensagens dela regularmente, inclusive quando o caso se tornou físico, cerca de 4 semanas depois. A parte que me fez perceber que o casamento havia acabado foi que não senti nada sobre isso. Estava totalmente indiferente, talvez um pouco envergonhado, quando o caso físico começou, há 2 anos. Reconheci que nosso casamento estava morto e que eu deveria apenas me divorciar, principalmente porque não sentia nada. Comecei a procurar advogados, pensando que poderíamos fazer isso de forma fácil e amigável. E é aqui que a parte inesperada acontece, quando o caso emocional começou, ela parecia, não exatamente feliz, mas menos triste. Então, no fim de semana em que o caso físico se iniciou, algo surpreendente aconteceu. Ela entrou no meu escritório em uma manhã de sábado e me pediu para levá-la para uma trilha e um piquenique. Inicialmente, pensei em expor a verdade e revelar que eu sabia de tudo, mas não fiz isso. Decidi seguir em frente e fazer o que ela pediu. Achei que talvez ela mesma fosse revelar tudo e pedir o divórcio. Tivemos um dia muito bom, realmente agradável, e ela não mencionou nada. Considerei aquilo como uma última boa lembrança antes de tudo acabar. Mas, para minha surpresa, ela me convidou para sair novamente naquela semana, e acabamos tendo intimidade. Não sei se foi vergonha ou culpa, mas ela começou a tomar a iniciativa para melhorar a relação. Depois daquela primeira semana, minha esposa começou a se abrir mais sobre seus sentimentos, e por algum motivo, isso me motivou a me esforçar no relacionamento. Comecei a me reconectar com amigos antigos e voltei a me exercitar. O caso dela continuava, mas à medida que passávamos mais tempo juntos, isso não parecia mais me incomodar tanto, e as coisas entre nós pareciam melhorar. Decidi que iria me divorciar e seguir em frente com a minha vida, apesar de ainda amar muito essa mulher. Até 2 dias atrás, estávamos em uma boa fase e saíamos juntos a cada 2 fins de semana, tínhamos encontros nas quintas-feiras, além de manter uma intimidade e comunicação regulares. Nem leio mais suas mensagens, apenas de vez em quando para ver se o caso continua. 2 dias atrás, percebi que ela estava trocando mensagens longas e frequentes com uma amiga. Perguntei à minha esposa sobre isso e descobri que o marido dessa amiga foi pego traindo. Minha esposa estava consolando a amiga, o que não seria um problema, até que ela começou a criticar o marido por trair. Não sei porquê, mas acabei soltando "Você é a última pessoa para julgar." Ela ficou extremamente defensiva e começou a me pressionar para saber por que eu disse aquilo. Tentei me desculpar e mudar de assunto, mas ela não deixava passar, então, acabei confessando que sabia do caso dela o tempo todo. Ela tentou fingir que não sabia do que eu estava falando, o que me irritou, e comecei a citar detalhes específicos. A partir daí, ela ficou muito brava e começou a chorar, me acusando de não me importar com ela. Fiquei furioso e comecei a gritar, dizendo que eu não era quem estava traindo. A discussão esquentou, e acabamos dormindo em quartos separados. Ontem de manhã, ela saiu mais cedo para o trabalho. Antes de me levantar, decidi verificar novamente as mensagens dela e vi que ela havia terminado com o amante. Ele estava mandando várias mensagens, tentando falar com ela por todos os aplicativos, mas ela continuava bloqueando.
Quando ela voltou para casa mais cedo ontem, tentei falar com ela, mas ela me interrompeu, olhou nos meus olhos e perguntou como eu podia ter deixado isso acontecer. Eu respondi que simplesmente não me importava. Ela então me chamou de um enorme idiota e se trancou no quarto até sair para o trabalho hoje de manhã. Quando voltou para casa à noite, não falou nada comigo e se trancou novamente. Não consigo entender em que mundo bizarro eu poderia ser o culpado nessa situação. Existe uma visão em que eu sou o errado? Se sim, por favor, me mostre, porque, sinceramente, não consigo ver. É como o leão, a feiticeira e a audácia dessa história. Brincadeiras à parte, é claro que todos têm culpa aqui. Eu deveria ter me esforçado mais no casamento desde o começo, e ela deveria ter resolvido seus próprios problemas antes de trair. Mas ela me lembra aquelas pessoas que ficam irritadas quando o parceiro não sente ciúmes. O ciúme, para mim, é algo tóxico e não prova amor. Eu até esperava que ela ficasse na defensiva quando tudo viesse à tona, mas honestamente achei que ela pediria desculpas e imploraria perdão. Isso nunca aconteceu, o que me leva a pensar que talvez ela valorize o ciúme de alguma forma. Se eu conseguir que ela fale comigo, talvez eu mencione isso. Acho que ela só estava jogando a culpa em mim porque sabia que estava em apuros e não queria admitir que estava errada. Não acho que eu esteja errado, mas admito que esperava alguma reação negativa quando o momento chegasse. Só não imaginava que ela terminaria com o amante tão rápido e, depois, me daria o silêncio absoluto. Honestamente, pensei que teríamos muitas conversas profundas sobre tudo, mas o oposto aconteceu. Ok, aqui vai uma abordagem diferente. Você não está errado, mas talvez tenha cometido um erro quando ela perguntou como você deixou isso acontecer. Nesse momento, você poderia ter respondido que, no começo, realmente não se importava, mas que, depois daquele piquenique, sentiu que as coisas entre vocês estavam melhorando e que ambos estavam fazendo mudanças. Você poderia ter dito que achava que estavam se apaixonando de novo. Pelo que li, essa é a impressão que me deu. Mas, ao invés de admitir seu erro, ela se colocou na defensiva, e você tinha todo o direito de explodir e jogá-la contra a parede sobre o que fez. Talvez tente sentar com ela e expor o que você nos contou aqui. Não posso garantir que vai consertar tudo, mas quem sabe possa ajudar a restaurar o que parecia ser uma felicidade surgindo novamente entre vocês. Boa sorte com isso. Admito que fiquei preso nessa situação, porque continuei dizendo que não me importava, e talvez seja exatamente isso que a tenha incomodado. Anos atrás, seria difícil encontrar provas de que eu me importava com qualquer coisa, e ela provavelmente também sabia que eu estava sincronizado em todos os dispositivos dela. Parece que ela queria que eu soubesse disso tudo. Ela sabia sobre o caso e estava fazendo isso só para te provocar, tentando chamar sua atenção. Muitos disseram que isso é uma possibilidade, e eu sei que, no início, não estive muito presente em nossas vidas. Talvez tenha sido apenas para ela se sentir vista. Quanto aos dispositivos, ela usa apenas o telefone, enquanto eu uso meu celular, tablet e computador. Posso imaginar ela sabendo que eles estão sincronizados, mas não necessariamente pensando sobre isso de forma consciente. É como saber que o leite azeda, mas só perceber quando se abre a tampa. Na noite passada, por volta das 12h30, ela veio até mim e tivemos uma discussão profunda, embora tenha ficado inacabada. Ambos estávamos exaustos e emocionados, então prometemos continuar hoje, quando ela voltar do trabalho. Vou postar uma atualização mais tarde, mas ainda não tenho total clareza de onde estamos agora. O tom da conversa foi otimista, mas não quero compartilhar nada incompleto. Ainda não mostrei este post a ela, mas planejo fazê-lo hoje à noite. Obrigado por todas as respostas até agora, estou começando a perceber como lidei mal com tudo isso. Quanto ao post original, agradeço pelos comentários, exceto aqueles que só apareceram para insultar. Vocês precisam de terapia mais do que qualquer pessoa aqui. Se você perdeu o post original, ele está no meu perfil. Decidi não mostrar esse post ou os comentários à minha esposa. Em vez disso, usei-os para organizar meus pensamentos e tópicos para nossa conversa, que vou compartilhar abaixo. Nossas discussões não foram lineares, pulamos de um tópico para outro,
voltando e revelando detalhes enquanto navegávamos por tudo isso. Minha esposa finalmente saiu do quarto por volta das 12h30 e veio até mim no sofá do meu escritório. Ela se encolheu ao meu lado e chorou por uns 15 ou 20 minutos, enquanto ficamos em silêncio. Quando ela se sentiu pronta, começamos a conversar até ficarmos completamente esgotados. Retomamos ontem à noite, e foi igualmente desgastante. Terminamos temporariamente nesta manhã, após longos períodos de choro, discussões emocionais e até uma ligação para o amante, que fiz questão de escutar. Ele sabia desde o início sobre o caso. As conversas triviais e os flertes faziam com que ela se sentisse bem, e, aos poucos, isso escalou para mensagens, compartilhamento de detalhes pessoais e, eventualmente, beijos. Provavelmente não preciso descrever o que aconteceu a partir daí. Falamos muito sobre o que a levou a esse ponto. Ela lembrou que parecia que nada do que fazia chamava minha atenção, e eu concordei completamente. No entanto, mencionei que não me lembrava de muitas tentativas claras. Ela admitiu que nunca foi muito direta, sempre insinuava o que queria, em vez de dizer abertamente. Não houve um momento específico que o quebrou o camelo, como ela descreveu, mas uma sequência de situações. Quando o amante apareceu, a validação que ele oferecia foi intoxicante, especialmente após anos de negligência. No entanto, ela disse que sentia uma grande culpa e vergonha. Ela estava na mesma mentalidade que eu quando começou a acreditar que iríamos nos divorciar, já que, naquela época, éramos praticamente apenas colegas de quarto. A caminhada e o piquenique que fizemos foram para ela a confirmação de que o casamento tinha acabado, e ela não esperava que eu concordasse em ir, muito menos que fosse um momento tão agradável. A partir daí, começamos a nos reconectar, e ela decidiu se esforçar, desde que eu também continuasse fazendo o mesmo. Ela se abriu mais, e eu respondia positivamente. Isso nos trouxe até o que temos vivido nos últimos 2 anos. Quanto ao motivo de não ter terminado com o amante assim que eu estava de volta, ela admitiu que estava sendo egoísta. Continuava dizendo a si mesma que terminaria, mas no fundo não queria. Eu estava planejando encontros, ouvindo-a, e voltando a iniciar a intimidade com frequência, enquanto ele a mimava e a validava. Ela tinha o melhor dos 2 mundos. Eventualmente, ela se convenceu de que o que eu não sabia não me faria mal, mas agora se sente estúpida ao perceber que eu sabia o tempo todo. Conversamos sobre a minha vigilância, e ela mencionou que está tendo dificuldades para superar isso e se sente traída. Eu não ofereci desculpas para isso, mas isso surgiu quando ela perguntou como eu sabia. Expliquei que ela estava conectada ao nosso antigo desktop, meu computador de trabalho, com seus e-mails, Instagram, Facebook e outras contas há anos, além de estar vinculada ao nosso armazenamento em nuvem. Assumi a responsabilidade por como isso foi errado, mas concordamos que, se quisermos que a reconciliação funcione, teremos que nos perdoar por muitas coisas. Como muitos apontaram, minha declaração de eu não me importo foi extremamente dolorosa para ela e essa situação a fez retornar ao ponto em que costumávamos estar. Segui o conselho e organizei meus pensamentos, explicando a ela que não era que eu não me importava, pelo contrário, eu me importo imensamente. Mudei para melhor nos últimos 2 anos porque queria estar presente para ela. Esclareci que deveria ter dito o isso não me incomoda, em vez de eu não me importo. Ela ainda está tentando entender isso. Estou tentando explicar como basicamente não sinto ciúmes ou insegurança, o que é difícil de colocar em palavras. Isso também gera uma mistura de emoções do lado dela. Disse a ela que vê-la feliz novamente fez tudo valer a pena para mim, e além disso, o caso me tirou da inércia pela primeira vez em anos, então de certa forma me convenci de que foi uma bênção. Sobre o rompimento com o amante, ela disse que, quando tudo veio à tona, entrou em uma espiral de desespero, acreditando que sua vida era uma farsa. Sentiu-se culpada por tudo, cortou os laços com ele e me excluiu. Ela estava basicamente se culpando por ser horrível para ambos. Ouvir a ligação dela com ele foi difícil até para mim, mas pelo que ela me contou e pelo que ouvi, estou bastante convencido de que ele estava apaixonado por ela. Acredito que ele esperava que nos divorciássemos em algum momento, mas ela deixou claro para ele que isso não aconteceria e que faríamos tudo para salvar nosso casamento. Ele não implorou nem se humilhou, mas parecia genuinamente magoado.
Quando a ligação terminou, ela o bloqueou novamente e afirmou que precisa manter o contato zero para que ele possa se curar e realmente encontrar alguém, enquanto nós resolvemos nossos problemas. Estamos trabalhando em nossos planos para consertar o casamento. Ainda não temos certeza de como proceder, mas ela quer começar com aconselhamento individual, e vamos fazer isso acontecer. Depois que ela estiver em um bom lugar com isso, provavelmente começaremos o aconselhamento matrimonial. Decidimos recomeçar simbolicamente, e vou adquirir um novo computador de trabalho. A partir daqui, o foco será sermos abertos e honestos um com o outro todos os dias, garantindo que estamos presentes em nossas vidas. Eu amo muito essa mulher e quero fazer isso funcionar. Agora, em relação a algumas das outras perguntas, desculpe a todos que perguntaram sobre o amor, mas nós ainda não discutimos isso. Ela nunca se referiu a si mesma como nada além de traidor ou infiel, e eu não tenho a capacidade emocional para abordar esse assunto agora. Se isso for discutido, será mais para a frente. Nunca fui testado para autismo ou depressão, e sempre fui muito estoico e cresci acreditando que os homens não deviam mostrar emoções, exceto em situações apropriadas. Não acho que tenha algum problema de saúde mental não diagnosticado. Nunca fui uma pessoa de grandes sentimentos, mas me dou bem em ambientes sociais e entendo as normas. Algumas pessoas simplesmente não sentem com a mesma intensidade que parece ser comum. Talvez essa não seja a atualização que todos esperavam, mas é a realidade do momento. Amanhã pode ser diferente, e tudo o que posso fazer. Agora é viver um dia de cada vez. Quero esclarecer algumas coisas, já que o principal obstáculo, além de alguns obcecados com a palavra corno, é a questão de minha esposa ter dito que se sentiu traída. Na verdade, nossas conversas têm sido 90% ela se depreciando, pedindo perdão, falando sobre o caso, seus gatilhos, os motivos, e apenas 10% sobre nós e o papel que desempenhei nisso, como minha vigilância ou minha aparente apatia. Sinto que é como puxar dentes tentar fazer com que ela se abra sobre como minhas ações a afetaram, e entendo por que a resposta dela é assim. É uma falha na comunicação. Aqui estou, vivendo essas conversas em tempo real, enquanto todos os outros estão lendo um resumo de 10 parágrafos, o que pode fazer as coisas parecerem simplificadas ou unilaterais. Entendo que, ao responder, você só vê o problema em frente a você, mas tente lembrar que há mais do que o que está escrito. Esta é a mesma mulher que criticou o marido de uma amiga por traí-la, enquanto ela fazia a mesma coisa. Sim, ela foi hipócrita e provavelmente teria continuado o caso se eu não tivesse informado que sabia. Ela não está arrependida de ter traído, mas de ter sido pega. Depois de não ter a recepção que esperava, fui buscar conselhos em outro fórum de pessoas tentando reconciliações após casos de traição. Minha esposa teve um caso de 2 anos, e eu sabia o tempo todo. Não sei como navegar por essa reconciliação, e estive lendo tudo o que pude sobre isso. Fiz alguns posts sobre minha situação e meio que me arrependo. Se precisar de mais informações, pode ver no meu perfil. Estou buscando conselhos para minha situação, que é, no mínimo, peculiar. Eu sempre soube que era diferente, mas ler os posts aqui deixou isso mais claro. Meu casamento estava terrível quando o caso começou, e eu me culpo em grande parte por isso. Devido ao quão ruim estava o casamento, eu me desliguei completamente. Honestamente, estava desconectado da vida, me afastando de amigos e familiares, descuidando da minha aparência física e não fazendo nenhum esforço no relacionamento, nem mesmo para o sexo. Quando o caso começou, descobri logo no início, ainda era algo emocional. Estava conectado às redes sociais e à nuvem dela no meu computador em casa. 4 semanas depois, o caso se tornou físico, e eu assumi que acabaríamos nos divorciando, assim como ela. Com um último esforço, talvez para me testar, ela me chamou para sair, e por algum motivo, concordei. Tivemos um ótimo dia, e eu pensei que seria apenas uma última boa lembrança antes do fim. Mas ela continuou me chamando para sair, e eu continuei aceitando. Rapidamente, começamos a compartilhar sentimentos novamente, a namorar e a fazer sexo com frequência.
Saí da minha apatia, me reconectei com os amigos, voltei a me exercitar e comecei a tomar a iniciativa no relacionamento. Nunca deixei saber que eu sabia do caso, e ela também não interrompeu o relacionamento com o amante. Curiosamente, o caso nunca me incomodou, não sei explicar, mas simplesmente não senti nada a respeito. Como nosso casamento estava indo bem, resolvi ignorar. Estava feliz e curtindo nossa rotina. Cerca de 2 semanas atrás, comecei a me sentir incomodado e a confrontei sobre o caso. A situação escalou, e na manhã seguinte, ela terminou com o amante. Depois de 2 dias trancada em nosso quarto, ela saiu e começou a trabalhar em nós. Desde então, estamos ambos dispostos à reconciliação, mas não sei como ajudá-la a lidar com os sentimentos. Nunca fui bom com isso, mas estou tentando ser empático, ajudando-a a lidar com a culpa, vergonha e autodepreciação. Já conseguimos entender algumas razões. No início, era sobre se sentir invisível e negligenciada. Apareceu alguém que parecia genuinamente querer se conectar com ela, e isso foi intoxicante. Pelo que li, isso é bastante comum, é uma questão de validação. Quando perguntei por que ela continuou com o caso mesmo depois de nosso relacionamento ter melhorado tanto, ela admitiu que foi puro egoísmo. Queria ter o melhor dos 2 mundos, viu, o homem que ela ama e com quem quer passar a vida, que finalmente estava presente e engajado, e o amante, que a mimava. Ela fez todos os malabarismos mentais para justificar a situação, achando que me contar só iria me machucar. Arruinar a vida dela não é o meu objetivo. Isso tem sido bom para nós, pois, desde que tudo veio à tona, nosso relacionamento melhorou bastante. Ela admitiu muito sobre seu processo de pensamento durante esse período e cortou o contato com o amante. Embora eles sejam colegas de trabalho, seus caminhos raramente se cruzam, e ela me contou que ele pediu transferência. Acredito que ele estava apaixonado por ela, e embora ela tivesse sentimentos por ele, nunca foi no mesmo nível. Essa é mais uma camada de culpa que ela carrega, pois sente que o iludiu, enquanto ele provavelmente esperava que nos separássemos para que pudessem ficar juntos. Estamos tentando descobrir até que ponto a transparência é realmente saudável. Ela mencionou que se sente desconfortável com o nível de vigilância que eu mantinha, não por conta do caso, mas porque eu já observava algumas coisas antes mesmo de ter motivos para isso, inclusive em relação a conversas entre ela, sua mãe ou irmã. Parei de ler praticamente tudo cerca de 1 ano e meio atrás, até que essa situação veio à tona. Desde então, revisitamos muitas de suas mensagens do caso juntos enquanto trabalhamos nisso. Sinceramente, não sei como lidar com isso agora. Comprei um novo computador e não acessei mais as contas dela. Concordamos que posso pedir o telefone a qualquer momento e tenho as senhas, mas deixei claro que só faria isso se suspeitasse que algo estivesse sendo escondido. Se eu chegasse a pedir, seria um sinal de que me sinto assim. Entendo que 100% de transparência é considerada necessária, mas me sinto culpado por algumas das coisas que fiz, que não envolvem o caso. E, em relação ao caso, como disse antes, isso realmente não me incomodou, o que me faz sentir estranho também. Meu maior desafio agora é não saber como ajudá-la em seus momentos de angústia. Ela se desmorona com frequência e quer se redimir de tudo, como se sentisse que merece ser punida. Não consigo ser a pessoa que a pune, não faz parte de quem sou. Ela, às vezes, questiona se me importo com ela, já que fiquei disposto a ignorar a situação por tanto tempo. Quando tudo veio à tona pela primeira vez, disse a ela que eu não me importava, o que a perturbou, pois a fez lembrar de uma época em que era difícil ver qualquer sinal de que eu me importava com algo. Desde então, parei de usar esse tipo de linguagem indiferente e tenho focado mais nos meus sentimentos, dizendo coisas como o isso não me incomoda ou o isso não me magoa. Para resumir, estou começando a me sentir um pouco cansado. Eu entendo que há muitas coisas que precisamos resolver, mas confesso que sinto falta de quem eu costumava ser. Sinto falta das noites divertidas em que não estávamos apenas resolvendo questões. Hoje é a 3ª quarta-feira consecutiva que perco a sessão de Dungeons & Dragons com meus amigos. Sinto falta da nossa rotina e não sei como lidar com os sentimentos de alguém que foi infiel. Não sei como apoiar, e, ao mesmo tempo, sinto que não deveria ser eu a carregar o peso dessa situação, já que não fui eu quem traiu.
No entanto, também não quero parecer que não estou comprometido com o casamento. Não sei como estabelecer limites nas nossas conversas. Quero encontrar tempo para discutir tudo, mas também quero ter momentos longe dessas conversas sobre o caso. Preciso de encontros e intimidade que não estejam sempre ligados ao contexto da infidelidade. Além disso, precisamos decidir até onde vai a transparência e a vigilância em nosso relacionamento, considerando o que aconteceu. Eu continuo lendo que, após uma infidelidade, o relacionamento anterior morre e outro começa. Sinto que já passamos por 3 fases diferentes em nosso relacionamento antes da pandemia, o período do caso, e agora essa nova fase em que estamos recomeçando. Só quero que sejamos felizes novamente, mas não estamos nesse ponto agora, e sinto falta disso. Sei que tudo é longo e complicado, mas estou em busca de qualquer ajuda ou perspectiva. As coisas estão indo melhor com minha esposa. Recebi bons conselhos de posts anteriores e de mensagens diretas. Ela está fazendo terapia individual há algumas semanas e recentemente a convenci a contar sobre o caso para sua irmã. Sua irmã foi dura com ela, mas tem sido positivo tanto para ela quanto para mim. Agora, não sou o único a ajudá-la nas suas crises emocionais, o que tem me ajudado mentalmente também. Voltei às minhas noites de jogo às quartas-feiras, e minha esposa costuma sair com sua irmã nesses dias. Estamos, aos poucos, voltando a uma rotina e passando tempo juntos sem focar no caso, o que eu realmente precisava. Definir limites e estabelecer compromissos foi essencial, e parece que estamos caminhando na direção certa. Ela ainda está sem contato com o amante, mesmo que a transferência de trabalho dele ainda não tenha acontecido. Minha curiosidade acabou falando mais alto depois de ser mencionada tantas vezes em posts anteriores. Perguntei a ela se achava que era poliamorosa, já que manteve 2 relacionamentos por 2 anos. Ela respondeu que não, que foi apenas egoísta e infiel. Aceitei essa resposta e estava pronto para encerrar o assunto, mas ela mencionou que achava que eu poderia ser poliamoroso, já que nunca me importei com os detalhes do caso. Eu disse que não. Não tenho desejo de estar com mais ninguém, e ela comentou que, nesse caso, provavelmente não sou. Estamos lidando com essa situação, e a conversa, embora breve, foi significativa. Minha esposa expressou que realmente não quer fazer terapia de casal, como havíamos planejado, e prefere continuar com o aconselhamento individual. Eu também não tenho interesse em terapia de casal neste momento, então, provavelmente, não iremos seguir por esse caminho, mas não descarto a possibilidade no futuro. Sei que muitas pessoas recomendam essa abordagem, mas precisaremos ver como as coisas se desenrolam. Essa é a minha atualização, sem grandes novidades ou traumas. Ainda enfrentamos nossos problemas persistentes, mas sinto que a reconciliação está progredindo. Agradeço por assistir, se puder, comente sobre a história, compartilhe com um amigo e fique atento para o próximo vídeo. Uma boa tarde a todos.